Então, com o ano quase chegando ao fim, né? Eu me lembro, esses dias eu estava aqui dizendo para vocês, como se fosse ontem, eu estava aqui na frente falando, começa mais um ano está iniciando e agora já está acabando, né? O último domingo de novembro já. Mas foi um ano de bênçãos, né? Eu acredito, para todo mundo. Tem as nossas lutas, as nossas provações, mas é comum, né? Nós sempre vamos ter essas batalhas da nossa vida, mas Deus tem cuidado de nós. Amém? Abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos. Lá no capítulo 5 de Marcos. Capítulo 5 de Marcos. Versículo 21. 5, 21, Evangelho de São Marcos. Diz assim a palavra de Deus: Tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: Minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela para que ela seja curada. Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. E estava ali certa mulher que havia 12 anos, ela vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela padecera muito sobre o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou-se por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto. Porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder, virou-se para a multidão e perguntou: Quem tocou no meu manto? Responderam seus discípulos: Vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: Quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Senhor Jesus, essa é a sua palavra. Nós te pedimos nessa noite que o Senhor abra o nosso entendimento, abra os nossos ouvidos espirituais. Senhor, tira de nós tudo que nos impede de compreender a Tua palavra e praticá-la. Senhor, fala conosco nessa noite, fala conosco. Nós queremos sair daqui hoje alimentados por Ti, Senhor, pela Tua presença. Nós cremos que o Senhor está aqui, que a Sua presença santa está aqui no nosso meio. Nós cremos, Senhor, por isso nós te pedimos: alimenta-nos nessa noite, dá-nos força para terminar esse ano, dá-nos força para recomeçar um novo ano, que a Tua palavra seja realmente, Senhor, pão que alimenta a nossa fome espiritual, ó Deus, em nome de Jesus, amém e amém. Bem, queridos, esses dias eu estava num desses cafés da manhã com o pastor Messias e com o Everton. O pastor Messias estava comentando sobre uma pessoa que estava perguntando para ele a respeito de o que ele acreditava, se eu creio. Ela perguntou: se eu só creio em Deus, eu já sou salvo? Nem aquelas perguntas que às vezes surgem: basta crer em Deus e eu vou ser salvo? Ou basta crer em Jesus ou não? E essas questões, e o pastor estava comentando com a gente, né? E eu fiquei pensando sobre isso e pensando: puxa, como nós somos, o ser humano é tão estranho e, sei lá, parece que a gente tenta simplificar demais algumas coisas que não são tão simples, né? Basta crer, eu não preciso fazer mais nada, eu já estou salvo, né? E as pessoas simplificam. Eu fiquei pensando sobre aquilo, pastor, né, depois de alguns dias,
E comecei a imaginar e pensar que eu penso que quando eu creio em Deus, quando eu creio em Jesus, quando eu passo a crer em Deus, automaticamente aquilo vai afetar a minha vida de alguma forma. Eu não acredito que tem como, eu creio, mas não preciso fazer nada, minha vida não vai mudar em nada, eu não acredito nisso. Eu penso que crer em Deus, me encontrar com Deus, me encontrar com Jesus, afeta a minha vida de alguma forma. Talvez eu até continue pecando, continue fazendo coisas erradas, mas aquilo vai ser constrangedor para mim. Não sei se vocês concordam comigo. Eu vou me sentir culpado, eu sei que eu estou fazendo algo errado. Então me afeta a crença, quando eu creio em Deus, isso afeta a minha vida de alguma forma. Deve afetar a minha vida de alguma forma, senão tem alguma coisa errada. Então não basta só crer e eu faço o que eu quero da minha vida, eu vou agir do jeito que eu quero, eu penso, né? Depois de nem chegamos a uma conclusão, né, pastor? Mas eu penso que aquilo deve afetar a minha vida, deve mudar a minha vida. E comecei a pensar sobre isso e comecei a pensar no encontro que nós temos com Deus, no encontro que nós temos com Jesus. E como esse encontro é importante e é especial. E aqui nesse texto que nós lemos, essa mulher tem um encontro especial com Deus, com Jesus, especificamente. Com Deus também, mas com Jesus, né? Ela tem um encontro impactante, algo que muda a vida dela. E eu comecei a pensar sobre esses encontros da Bíblia e também da vida, porque a vida ela é feita de encontros. E é isso que eu quero refletir com vocês nessa noite rapidamente. A nossa vida ela é feita de encontros. Sempre vão ter encontros. Nem vou falar dos desencontros, só de encontros. A vida é cheia de encontros. Por acaso, aí eu estava pensando, vou falar um pouquinho depois para chegar onde eu quero. Estava pensando essa semana, né? Amanhã, por acaso, eu e a Lucimeire completamos 24 anos de casados. Dia 25 de novembro. De 95 nós nos casamos, né? Foi a esposa que Deus, o melhor que Deus poderia ter me dado, né? Não sei se ela vai poder dizer o mesmo sobre mim, né? Mas foi, para mim foi. E aí eu estava pensando em tudo isso, né? Completa já 24 anos, né? Dia 25, mas completa 24 anos. E fui lembrar como que foi que nós nos encontramos, né? Fiz uma retrospectiva da vida. Então, eu nasci em Brasília, né? Meu pai foi para Brasília, ele é mineiro, foi para Brasília lá na década de 60, se eu não me engano, quando estava construindo Brasília, né? Muita gente foi para Brasília naquela época, né? E um deles foi meu pai. E aí, meu pai mudou para Brasília, viveu sempre lá, sempre foi padeiro, teve padarias, arrendava padaria, trabalhava de padeiro. E aí, um belo dia, meu pai, depois de muitos anos de Brasília, então resolve ir para... Tem um amigo dele que vai para Orizona, uma cidadezinha que a gente nunca nem tinha ouvido falar, talvez alguns de vocês nunca nem ouviram falar. E meu pai resolve ir para Orizona, um amigo dele muda para lá, ele vai lá um dia visitar ele, tem uma padaria lá, e meu pai conversa com... Meu pai sempre vai estar entre aí o pessoal, essa turma, né, da profissão. E aí a pessoa lá ofereceu para ele, você não quer arrendar essa padaria? Você vem para cá e o senhor toma conta dessa padaria, o senhor arrenda. Aí meu pai arrendou a padaria, mudamos para Orizona. E eu, lá, criança ainda, praticamente, né? E aí ficamos lá, mudamos para Orizona, do nada, de repente, pular alguma coisa para não demorar muito, né? De repente, um certo dia eu vou lá em uma igreja, meu pai pastor, sempre frequentei a igreja. De repente, um belo dia eu vou numa igrejinha pequena que estava começando lá em Orizona, que era a comunidade evangélica. Quando eu chego lá, quem que está lá tocando violão? Hoje eu toco e ela não, né? Mas na época ela começou a tocar primeiro que eu. Então ela a Luciana estava lá tocando. Então, e aí eu fui pensando, ligando uma coisa com a outra, né? E aquele louvor bonito e tal. Eu era acostumado com as músicas tradicionais, os hinos tradicionais da igreja, né? E, de repente, aquele louvor da comunidade, vocês devem saber e se lembrar que a comunidade revolucionou essa coisa do louvor, né? Antigamente era tudo muito tradicional e tal, e a comunidade que revolucionou isso, né? Koinonia, enfim. Então, aquela música bonita, então eu, jovem demais, já achei aquilo fantástico, aquele pessoal jovem, né? Lá eu encontrei
Lá também estava, quem era o líder da igreja era o Paulo, que é um amigo nosso, hoje até era para ele estar aqui. Estava lá na casa da Ana, no aniversário do Renato, na quinta-feira. O Paulo e a Bia estavam lá, eles eram os líderes da igreja. Então, assim, eu conheço a Lucimeire. A gente não namorou logo a princípio, demorou uns 2 anos ainda, ou 3, se eu não me engano. Mas, olha como os encontros vão acontecendo, né? E estava me lembrando dos encontros, aí o Paulo também, é interessante. Hoje, o fato de eu estar aqui hoje com vocês, está ligado completamente ao Paulo há quase 30 anos atrás lá em Arizona, que era amigo é amigo ainda até hoje, era amigo de infância, né? Foi amigo de infância do Pedro Júnior, depois conheceu a Ana, conheceu a família deles. Então, o fato de eu estar aqui está ligado a um encontro que eu tive com alguém há quase 30 anos atrás. E mais, aí eu fui pensando, né? Puxa vida, e mais, hoje eu trabalho com o Léo na Apcerne, né? Na empresa do Léo, que também está ligado a esse encontro que eu tive há 30 anos atrás com o Paulo que me apresentou o Pedro Júnior, que me falou da igreja. Um belo dia, a gente está lá um domingo há 3 anos atrás, se eu não me engano, mais ou menos, 3 ou 4, né? Um domingo, vamos lá na igreja do Pedro Júnior? Vamos, do Pedro Júnior e da Ana Tereza, vamos lá. O pai da Ana Tereza, que não conhecia o seu Messias ainda, o pai da Ana Tereza e a dona Elma, que são os líderes, os pastores da igreja, vamos lá conhecer essa igreja? Vamos. Viemos ali, era na casa ali embaixo ainda. Então, está vendo como o encontro é importante, como o encontro muda as nossas vidas e como hoje eu estou aqui com vocês, pessoas maravilhosas, tenho alguns amigos especiais, como me tornei, né, quando o pastor Messias começou a falar que eu era amigo dele, eu achei o máximo, e me tornei então amigo dele e tal, e vocês, pessoas maravilhosas, conheci a todos e tal. Mas eu fiquei juntando uma coisa com a outra, como o encontro é importante, como ele pode transformar, como ele é transformador, como a vida, ela está, sabe aquelas, eu não sei nem como chamar, agora fugiu a palavra, as tramas da vida, sabe quando está tudo meio entrelaçado, e Deus vai, aí você pensa do jeito que você quiser, se é o destino, se é o acaso, né? Eu penso que é o propósito de Deus, mas como está tudo entrelaçado e Ele vai tecendo ali exatamente, e como se fosse uma coxa de retalhos que vai sendo costurada, né? E vai sendo formada, vai sendo montada. E aí eu comecei a pensar, puxa, a vida é feita de encontros, os encontros são importantes. Os encontros são especiais, né? E gente boa, igual o Flávio, igual o Elcio, igual o Tiago, que a gente vai conhecendo, vai convivendo, vai aprendendo a gostar, e todos vocês, né? E a vida é cheia de encontros, e eles são especiais, e eles são importantes. E essa mulher aqui, ela tem um encontro que muda a vida dela. Ela tem um encontro muito especial que vai fazer toda a diferença na vida dela. E a Bíblia também, ela é cheia de encontros, e eu vou falar um pouquinho sobre alguns desses encontros com vocês. Então, esse aqui que nós lemos agora, que nós citamos, qual o encontro que você citaria aí, que você acha que é importante na Bíblia, que aconteceu? Vou falar de alguns do Antigo Testamento e de alguns do Novo Testamento também, né? Exatamente, Saulo, né? Vamos até falar um pouquinho sobre ele também, quando ele se encontra com Jesus, é marcante na vida dele, né? Muda a vida dele, né? Zaqueu também, a gente vai falar um pouquinho de Zaqueu. Jacó e Esaú, né? Jacó e Esaú, a gente vai falar também um pouquinho, Jacó e Esaú, e Jacó e Esaú é interessante, vamos falar sobre ele agora. A mulher samaritana, nós já até falamos sobre ela aqui, né? Interessante. Bartimeu, né? Bartimeu, você falou? Não. Encontros. Davi e Jonatas, sim. Jacó e Esaú, os 2 irmãos, eu vou falar um pouquinho sobre esse, que é interessantíssimo também. Jacó e o anjo, exatamente. Jacó com Deus, na verdade, de fato, esse encontro. Então, a Bíblia, ela é repleta de encontros, e esses encontros sempre têm coisas para nos ensinar, sempre tem algo para nos ensinar. E nesses encontros, eu vou falar um pouco, então, dos encontros que nós temos, igual eu citei, entre nós,
Eu citei, né, de como eu me encontrei com a Lucimeire, me encontrei com Paulo há 30 anos e hoje acabou aqui. E também entre nós e Deus, que foi onde começou aquela história lá do Senhor, né, se eu crer só, eu vou ser salvo, da pessoa perguntando para o Senhor. Né? Não, precisa ter um encontro com Deus. Eu vou falar um pouquinho sobre isso. Só que antes, no versículo 33 aí, tem algo que é muito importante para que o encontro produza aquilo que ele deve produzir, seja bom do jeito que ele deve ser. O versículo 33 aí do capítulo 5, olha o que fala. Eu tinha passado tantas vezes já por esse texto, por essa história, e nunca tinha dado a devida atenção a esse versículo 33, aliás. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, o que ela fez? Contou-lhe toda a verdade. Toda a verdade. O encontro, para ele ser significativo, para ele fazer a diferença, para ele mudar as nossas vidas, é preciso que nós nos abramos de tal forma, de tal maneira, sejamos transparentes a tal ponto de perder o medo, deixar de lado a nossa capa de religiosos e de querer ser muito certinhos e dizer a verdade sempre. De transparência. Isso foi fundamental no encontro que essa mulher teve com Jesus. Só depois disso que Jesus fala para ela: filha, a tua fé, no 34, te curou, vai em paz e fica livre do seu sofrimento. Ela poderia ter ido embora, não poderia? Tocou lá, ela sentiu que foi curada, vou embora. Porque o fato dela estar ali envolve muita coisa, muita coisa. Se a gente for falar só sobre isso, daria para falar só sobre isso hoje. Envolve muita coisa, o fato da mulher estar ali daquele jeito. Primeiro, era mulher, em uma época, né, hoje nós temos o empoderamento das femininas, feministas e tal, né, mas naquela época a mulher ela não podia estar em todo lugar, já de cara. Tem um ditado, tem um dizer, uma oração que é terrível, que os judeus tinham naquela época, que era, não sei se vocês já ouviram isso, mas os judeus falavam assim: obrigado, meu Deus, obrigado, Senhor, porque eu não nasci. Vocês já ouviram isso? É feio pra caramba. Desculpa. Eu não nasci mulher e não nasci cachorro. Eles oravam, falavam assim com Deus. Era terrível, né? Vocês sabem, não precisa falar sobre isso, como era em relação às mulheres naquela época. E ela tinha uma hemorragia. E na tradição dos judeus, uma mulher com hemorragia, ela era considerada impura, imunda, né? Então ela não poderia estar em qualquer lugar. É como o leproso. Vocês lembram? O leproso não era considerado impuro também? Ele não podia ficar no meio do povo, no meio das pessoas. Na cidade tinha um lugar deles lá separado. A mulher também, enquanto ela estava tendo hemorragia, ela era considerada impura, não podia estar perto, não podia estar junto. E ela tinha essa hemorragia há 12 anos, há muito tempo já, né? 12 anos. Mas ela estava ali, no meio do povão, no meio daquela multidão. Então, é muita coisa envolvida nesse encontro que ela teve com Jesus. Muita coisa envolvida ali. Né? Se ela sentasse em uma cadeira, ninguém mais podia sentar ali, aquela cadeira era impura. Então, era complicado essas questões. Mas ela estava ali. Ela queria ter esse encontro com Cristo. Ela queria ter esse encontro com Jesus. Ela sabia que esse encontro mudaria a vida dela. Ela sabia que esse encontro, né, ela fala aí em alguns versículos para cima, que no versículo 28, ela fala assim: porque pensava, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Então ela foi lá para tocar em Jesus mesmo, enfrentou aquela dificuldade toda, aquela situação toda, porque ela sabia que esse encontro ia mudar a vida dela. Então ela poderia ter ido embora, como eu falei. Não, toquei, senti, que a Bíblia diz aí que ela sentiu que foi curada, né? Vou embora.
que mais que eu quero, né? Vou vazar daqui, não preciso de dar explicação para ninguém, fui curada, é o que eu queria. Não, ela fica lá. Jesus sente que alguém tocou nela de uma maneira diferente. Os discípulos até tratam, não dá uma impressão que os discípulos ficaram até meio nervosos com Jesus. Ué, como que é isso, Senhor? Um tanto de gente aqui, né? Ficaram meio assim, o que é isso? O que o Senhor está pensando? Um tanto de gente aqui te empurrando, te comprimindo, né? Então, mas ele sentiu que algo saiu dele, que virtude saiu dele, que poder, né? Tem algumas versões que falam que poder saiu dele. Ele sentiu que ela tocou, que esse encontro foi diferente. Então, aí eu até fiquei pensando, mas não é bem o que eu queria falar hoje, mas eu fiquei até pensando que muitas vezes nós estamos muita gente perto, próximo, mas parece que está todo mundo ali no encontro com Jesus, mas não está, só alguns estão, né? No meio daquela multidão, só aquela mulher. Eu penso que se Jesus fosse responder para os discípulos realmente o que ele estava pensando, ele ia falar, não, tem muita gente aqui, essa multidão, mas que ninguém está ligando para mim, não. Eu senti só uma mulher, eu encontrei só com a mulher agora, no meio dessa multidão. Então, tem várias coisas nesse texto que eu acho interessantíssimas, mas que nós precisamos deixar para uma outra hora. Mas a importância de falar a verdade. Então, nesse último versículo aí, no 33, ela contou toda a verdade. Vou encarar. Vou falar, eu estava com hemorragia mesmo, e daí? Não estou nem aí. Essa sou eu, né? Eu estou há 12 anos, eu gastei tudo que eu tinha com os médicos, mas a situação só piorava, e eu estou aqui, Senhor, era a minha última, sei lá, talvez ela pensou, era a minha última opção, é o que eu acreditei, e eu vim, e eu encarei, e eu estou falando toda a verdade. Ela se abriu, se rasgou o coração dela diante de Jesus. Aí ele falou, filha, agora sim, vai em paz, a sua fé te salvou. Então ela foi verdadeira, ela foi o que ela é de fato. Para que nossos encontros sejam abençoados e bem-sucedidos e produzam os frutos que Deus quer que eles produzam nessa colcha de retalhos que é costurada, como eu falei, para que lá na frente essas coisas deem certo, nós precisamos ser verdadeiros, ser reais, encarar o que nós somos. Aí, nessa de encarar o que nós somos, eu me lembro de Jacó, que é o que o Tiago, o Marcelo, né? O Marcelo ou o Tiago falaram ali desse encontro. De Jacó com Deus. É interessante essa coisa da verdade, de ser verdadeiro, né? Eu não vou estar lá em Gênesis, no capítulo, a partir do 31, se eu não me engano. A gente não vai ler lá não, porque tem várias coisas que eu queria falar, e algumas coisas eu vou só citar. A partir de Gênesis 31 começa a história de Jacó. Essa história de Jacó se encontrar com Deus. Só uma pincelada rápida, você se lembra da história de Jacó? Ele é filho de quem mesmo? De Isaac, né? Ele é filho de Isaac. Eu perguntei, não porque vocês, pensando que vocês não sabiam, porque eu esqueci mesmo quem que é. Isaac, então, nasce lá Jacó e Esaú, e eles eram gêmeos, não é isso? E é interessante essa história, é uma história muito interessante e muito bonita. Desde quando eles já vão nascer lá Jacó e Esaú, a Bíblia diz que o Jacó segurou no... Né? Pensa que situação, né? Que imagem essa, um criancinho, um bebezinho, né? A Vanessa, né, Vanessa? Você está lá fazendo... Você faz também? Parte, faz. Pega um bebezinho segurando no tornozelo do outro, né? Que coisa estranha. Puxa, não, deixa eu sair primeiro e tal. Mas foi assim, começou assim com eles, né? E aí já nasce Jacó e Esaú, tem toda aquela história... Esaú é o primogênito, Jacó dá um jeito de enganar junto com a mãe dele, o irmão, para pegar a primogenitura, e ele faz isso, né? E rouba a primogenitura, a mãe dele fala, agora você some, vaza daqui, porque senão seu irmão, quando seu pai morrer, seu irmão vai te matar. E aí ele vai embora. E aí eles ficam ali muitos anos, não me lembro quanto tempo, não sei se a Bíblia fala quanto tempo, mas ele fica muito tempo sem ver o irmão Esaú, depois da morte do pai dele. E aí quando eles vão se encontrar, nessa preparação, ele está preparando para se encontrar com o irmão dele Esaú, é que ele encontra Marcelo com
que ele luta com o anjo, que ele luta com Deus. E eu achei isso também até interessante, para mim foi muito significativo. Para encontrar com o irmão dele, primeiro ele teve que encontrar com Deus, né? E de como nós estamos ligados, é ligado nós e Deus, nós e o nosso irmão. Para encontrar com o meu irmão, eu tenho que encontrar com Deus. Para encontrar com Deus, eu tenho que me encontrar com os meus irmãos. Eu acho interessante isso, muito significativo, né? Desses encontros. E tem por isso a gente não pode fazer o mal um para o outro, a gente tem sempre que amar e fazer o bem, né? Tem um rabino, que eu vou citar muito ele daqui a pouquinho, que chama-se, é um rabino americano, chama-se Harold Kushner. Ele tem vários livros, é muito interessante, e ele fala de como dessa coisa de fazer o bem para o próximo, né? Que é como se fosse assim, você está descascando uma maçã com a mão direita, está descascando a maçã e, sem querer, sua mão direita fere a sua mão esquerda. E aí, a mão esquerda vai pegar a faca e vai ferir de volta a mão direita? Não, né? Porque é do próprio corpo. É o próprio corpo. Então, esse rabino ele fala, não tem como, nós não podemos nos ferir mutuamente. Eu vou falar um pouco sobre o perdão também. Então, sobre vingança e sobre essa coisa toda. Então, esse rabino fala, olha, não é possível você ferir o seu próximo. Mas, enfim, depois deixa eu chegar lá na frente. E aí, então, Jacó vai e se encontra, luta com Deus. É outro fato também interessante que eu acho, né? Como que luta com Deus, né? Lutar com Deus não tem como. Mas ele luta com Deus, porque ele está tão desesperado, ele está com tanto medo, ele está com medo de encontrar o irmão dele. Se você ler a história, leia depois o capítulo 33, é muito interessante o 33, de como se dá um encontro de Jacó com Esaú, mas ele está morrendo de medo, ele está pensando, não, vai me matar, meu irmão vai me matar, e está lá, mesmo morrendo de medo. Aí ele encontra com Deus, a Bíblia diz que ele não solta Deus enquanto Deus não o abençoar, né? Quando Deus abençoa ele, aí ele vai embora. E mesmo depois desse encontro, ele ainda vai encontrar com o irmão dele com medo. Vocês lembram como que é? Manda separar de família em família, vai as mulheres na frente, mandou um monte de presente, não sei quantas cabeças de ovelhas na frente, depois gado, bode, jumento, camelo, mandou um monte de presente na frente para ir amansando o coração do irmão. Mas desse encontro que ele tem com Deus, nessa luta, chega certo momento que o anjo, que é o próprio Deus, pergunta para ele, como que é o seu nome, como que você se chama? Vocês se lembram o que ele fala? Meu nome é Jacó. O que é Jacó? O enganador. Era o 171 da época, né? Enganador. O enganador. Trapaceiro, né? Era o que trapaceava. Ele fala, Senhor, eu sou Jacó. O que acontece? Deus, então, depois disso, muda o nome dele, vocês lembram? Para Israel. Mas ele tem que também falar para Deus, Senhor, eu sou o enganador. Eu estou aqui diante do Senhor, o Senhor me abençoou. Eu sou filho de Abraão, eu sou filho de Isaac. Mas eu sou um enganador. Eu sou um trapaceiro, eu sei disso. Então, ele mesmo tendo, porque o filho de Abraão e filho de Isaac tinha que ter moral, né? Então, mas ele se abre para Deus, ele se rasga o coração diante de Deus. Fala, eu sou realmente isso mesmo. Esse sou eu. Essa verdade lá da mulher, a mesma verdade que a mulher utilizou também para com Jesus. Eu sou esse enganador. Agora sim, Jacó. Então tá, agora você vai se chamar Israel, você não vai mais se chamar Jacó. Muda o nome dele e muda toda a trajetória dele. E esse encontro também muda até fisicamente a vida dele, né? Que a Bíblia diz que o anjo tocou na coxa dele, né? Quando fala tocou, deve ser uma pancada, né? Ou furou, porque ele passa a mancar depois disso, né? Literalmente ele anda mancando. Então, mudou tanto o viver dele, o andar dele, esse encontro, né, de uma forma muito, muito significativa. Né? Então, nós temos que ser verdadeiros diante de Deus, muito verdadeiros diante de Deus.
e se preparando para ter esse encontro com o irmão dele. E aí ele vai e encara o irmão dele. E é bonito, igual eu falei, a história. Ele se encontra, ele está com tanto medo, mas a Bíblia diz que já quando Esaú viu ele, Esaú corre, abraça ele, se lança no pescoço dele, beija ele, e os dois choram ali por muito tempo, né? Ele estava com tanto medo e não foi assim do jeito que ele imaginava, né? E é um encontro, quero te animar a ler depois lá na sua Bíblia essa história, Gênesis 31, 32 até o 33. Outro encontro que eu queria compartilhar com vocês também, que é muito significativo ainda no Antigo Testamento, é o encontro que José tem com a família dele. Lembram lá de José do Egito? Que é um encontro também que tem muito para nos ensinar. Quando José vai se encontrar lá com a família dele. A história de José também, rapidamente, só para nós nos lembrarmos, José, ele é filho de Jacó, desse mesmo Jacó que nós falamos, agora não é mais Jacó, é Israel, né? Israel, então, tem 12 filhos, que são as 12 tribos de Israel, e um desses filhos era José. Só que José era o filho da esposa que ele amava. Naquela época, vocês sabem, podia ter, os homens tinham esse trabalhão todo de ter várias mulheres, e ele tinha 4, se eu não me engano, tinha Lia e Raquel, que eram irmãs, né, e 2 concubinas. Bila e a outra, não me lembro o nome dela. 4 esposas. E José era o filho da esposa que ele amava, que é Raquel. Então, José era o predileto de Israel, de Jacó. E ele deixava claro, quando você lê o texto, você vê que ele deixava claro que era o predileto dele. E isso já foi começando a gerar um ciúme e uma inveja na vida dos irmãos dele, né, no coração dos irmãos dele. Ele deixava claro isso, porque era da esposa que ele amava, né? E, enfim, os irmãos ficam com muita inveja, e José, eu estava lendo e pensando, puxa vida, mas José também provocava, né? Que aí ele ainda tem os sonhos dele lá, e ele vai contar os sonhos para os irmãos, né? Olha, sonhei que eu estava em pé e vocês estavam todos ali ajoelhados diante de mim, né? Aí os irmãos ficavam com mais nervosos ainda, né? Mais ira. E depois ele sonhou de novo. E aí não era só os irmãos ajoelhados, não, eram os pais também ajoelhados. Aí os irmãos falam, não é possível agora, né? Então os nossos pais vão estar adorando você também. Aí a Bíblia diz que Jacó repreendeu ele, mas ficou pensando naquilo, né? E os irmãos não, tinham muita raiva e muita inveja desse José. Pensam em matá-lo, resumindo, pensam em matá-lo, mas acabam resolvendo não matar, vendem ele para o Egito. Aí ele sofre tudo aquilo que nós já sabemos, todos aqueles sofrimentos, vendido como escravo na casa de Potifar, tem aquela acusação lá da esposa de Potifar, vai para a prisão, tudo aquilo que acontece. Ele interpreta os sonhos de Faraó, e ele acaba se tornando a segunda pessoa mais importante do império. Acima dele, só o Faraó. Ele é a segunda pessoa mais importante do império. Interpreta o sonho que é aquele sonho das 7 vacas gordas, depois as 7 vacas magras, que seriam 7 anos de fartura, depois 7 anos de miséria, né, de problemas e dificuldade, de escassez. E ele se torna, então, administrador, né? E o cara também, do ponto de vista da economia, né, Léo? Fantástico, né? Não, vamos guardar aqui nesses 7 anos de fartura, e nos outros 7 anos nós vamos nos tornar a maior potência do mundo. Vamos ganhar tudo, né? Que todo mundo vai vir comprar de nós. E aí, só que ele vive ali sem a família dele, sozinho. Ele com o Faraó, ele se casa depois, né, tem filhos lá também, mas longe do pai dele, que era o xodó do pai, né, longe do pai dele. E então dá-se esse encontro. A trama da vida, como eu falei, essas teias que nos ligam e essa colcha de retalho que vai sendo costurada, eles vão, devido à fome, eles têm que ir lá no Egito para comprar comida. O pai deles fala, vai lá, compra comida, tal, senão nós vamos morrer. E eles vão lá comprar essa comida.
Chegam lá, José reconhece eles não reconhecem José, José reconhece ele, talvez José estava muito diferente, com as roupas dos egípcios, e, né, com aquele estilo do pintado, né, eles se pintavam e tal, sobrancelha raspada e tal. Então José reconhece eles, mas eles não reconhecem José. Aí eu queria ir lá em Levíticos, antes de continuar nessa história, algo interessante que eu encontrei lá em Levíticos. Eu passei algumas vezes por Levíticos e não tinha atentado para isso. Levíticos capítulo 19, versículo 18. Que é algo interessante que nós temos que pensar para esses encontros da vida terem o efeito que Deus quer que eles tenham na nossa vida. 19, 18. Olha o que diz aí na sua Bíblia. Não procurem vingança, nem guardem rancor contra alguém do seu povo, mas ame cada um o seu próximo como a si mesmo. Eu sou o Senhor. Olha o que Deus fala lá em Levíticos para eles. Eu achei interessante. Esses dias nós estávamos falando aqui de Jesus, né, de amar o próximo, ama seu próximo como a ti mesmo e tal e tal. E aqui lá em Levíticos, lá no Antigo Testamento, na época da lei, do olho por olho, dente por dente, olha o que Deus está falando para esse povo. Olha, não se vingue de ninguém. Não procurem vingança, nem guardem rancor. E foi algo que José vivenciou, foi algo que José viveu. Ele poderia, eu acho interessante aqui que ele poderia ter, aí isso que eu vou falar aqui agora um pouco, citando o que esse rabino norte-americano falou, José poderia ter se vingado dos irmãos dele. E talvez ele pensou, se você dá uma lida lá no texto, às vezes, essa semana lendo, eu tive a impressão de que, a princípio, talvez ele pensou, vou me vingar desses caras agora. Né? Talvez ele pensou, e esse rabino fala muito sobre isso, né? Que às vezes nós usamos até a nossa religião e a nossa religiosidade para justificar a nossa vingança. Ele fala assim, que vingança é uma palavra muito feia. Né? Nossa, vou me vingar, né? Tiago vai se vingar do Marcelo, é meio feio de falar, né? E às vezes nós substituímos por não, vai se fazer justiça. Talvez José pensou assim, agora a justiça vai ser feita. E às vezes usamos até a religião para falar isso a respeito do nosso próximo. A justiça vai ser feita. E aqui Deus, onde nós lemos, e eu quis citar o Antigo Testamento, porque lá no Novo muito mais, né? Deus fala, não procurem vingança, nem guarde rancor. Como que eu faço para um encontro ser abençoado, ser bem-sucedido? Eu tenho que esquecer de vingança, esquecer de rancor. Eu preciso aprender a perdoar. Porque, como eu falei, tem encontros e tem desencontros, talvez, né? Mas aí, na verdade, os encontros é que são importantes. Só que nesses encontros, talvez eu me dê bem com alguém, talvez eu não me dê bem. Talvez eu encontre com alguém, mas devido a alguns probleminhas, eu vou querer me vingar daquela pessoa e querer me afastar dela. Ou vou querer buscar justiça para com ela. E esse rabino fala, então, não, está errado. É aquela coisa da faca da mão direita ferir a mão esquerda. Não é possível, não pode ser feito isso. Porque vocês são do mesmo corpo. Vocês são parte do mesmo corpo. Então, a mão direita não pode ferir a mão esquerda, porque faz parte do mesmo corpo. Então, José, sabe, ele entendia isso aqui. Talvez a princípio, como eu falei, por ser humano, nós somos seres humanos, somos frágeis, fracos, né? Talvez ele pensou, não, vou me vingar. Agora eu vou à forra, né? Agora eu vou à forra. Deus me exaltou. Então tem aquela aí, até pensei na vingança gospel, né? Que tem a vingancinha gospel. E tem até as músicas, que não vou nem citar, mas tem as músicas também da vingança. Agora Deus vai me exaltar e o meu inimigo vai morrer. Quando o inimigo é o mal, o diabo, aí tudo bem, né? Mas às vezes não é, né? Mas eu fiquei pensando, às vezes tem a vingancinha gospel que a gente tenta adaptar e é muito errado. Só que José,
Aí algo que esse rabino fala, que eu acho interessante, é que José, ele, ao invés da vingança, ele preferiu os irmãos dele. Ao invés da justiça, ele preferiu a família dele. E esse rabino, então, ele ensina, ele diz, e eu creio também, e é o que Jesus e que a Bíblia sempre diz, que nós temos dar preferência para a nossa família, para os nossos irmãos, para o nosso próximo. Não, me vingar vai ser bom. Vai ser bom ver essas pessoas que me feriram, que me maltrataram, que me venderam, que pensaram em me matar. Ver eles sofrendo vai ser bom. Me vingar deles vai ser bom, mas é uma coisa temporada. Ele optou, não, eu quero os meus irmãos perto de mim. Eu quero a minha família perto de mim. Fiquei muitos anos longe, né? Muito tempo longe deles, eu quero eles perto de mim. E aí o rabino usa, que eu achei fantástico, interessante, ele diz assim, é como as crianças que brigam. As crianças brigam, mas 5 minutos depois elas estão brincando, né? E aí ele falou assim, só que os pais dessas crianças que brigam, nunca mais elas brincam juntas. Acabou, separou. E as crianças não, as crianças, elas brigam, passou 5 minutos, estão lá brincando. Aí ele falou o seguinte, a criança, ela quer ser feliz, ela não quer ter razão. Já ouvi isso, vocês já ouviram isso a respeito do casamento também, né? Da esposa e tal, não, às vezes tem gente que gosta de brigar, tem gosta. Não quer brigar, quer ser feliz, não quer ter razão. E os pais dessas crianças não, eles querem ter razão e se afastam. E aí cria problema. E nós conhecemos muitos problemas assim, não sei se vocês, eu conheço vários, vocês devem conhecer. Então José, eu acho interessante isso que ele fala, sabe? José opta pela família dele. Não, eu vou perdoar. Não vou fazer o mal para eles, não. Não vou me vingar, não. Vou perdoá-los, né? Vou perdoar, vou amar. Quero eles aqui perto de mim, né? Aí acontece toda uma situação lá. Ele manda depois eles buscarem o pai dele. Fica com o irmão dele. Quando eles chegam, eles falam. Aí ele chega certo momento lá que ele não aguenta mais, chora e fala: não, eu sou o José, irmão de vocês, que vocês venderam para o Egito, mas Deus preservou a gente. Não foi vocês que fizeram isso comigo, não. Ele falou, foi Deus que me colocou aqui, e hoje vocês estão bem, e hoje minha família pode viver, e meu pai pode estar bem, porque Deus. Ele fala, não se preocupem. Olha como o perdão que ele, né, eu achei fantástico essa coisa do perdão dele. Não se preocupem, não tenha medo do que vocês fizeram, não, foi Deus. E ele perdoa eles. E essa coisa do perdão eu acho tão interessante, porque a gente não vê muito a Bíblia ficar falando que você tem que perdoar, né? Não, que você tem que pedir perdão. A Bíblia não fala muito disso. Você tem que pedir perdão. Eu dei uma pensadinha, depois vocês podem me ajudar, mas a única vez que a Bíblia fala de pedir perdão é na oração do Pai Nosso. Perdoa os nossos pecados. Mas a Bíblia sempre está enfatizando, perdoa. Você tem que perdoar, 70 vezes 7, você tem que perdoar. Perdoa isso, abre mão, anda, dá a outra face, anda mais uma milha, né? Carrega a mala do seu irmão. Sempre a Bíblia está enfatizando o perdoar. E não pedir perdão, me pedir perdão, não é importante, independente das pessoas pedirem perdão ou não, o dever do cristão é perdoar. É uma coisa que esse rabino diz que o perdão é um bem que eu faço a mim mesmo. Não tem muito a ver com o outro, tem a ver comigo. Então José, eu acho fantástico essa história de José, de como ele fala, não, vem minha família ficar aqui. Vou cuidar de vocês. E aí é emocionante quando ele encontra o pai, abraça o pai dele, e né, o pai dele fala, puxa, agora eu posso morrer, te vi, né? Estou te vendo de novo, meu filho que era o preferido e tal. E então essa coisa do perdão, irmãos, é interessante para que esses encontros que a vida nos
disponibiliza é muito importante. E nessa vida de comunidade, né? Nessa vida de igreja, nessa vida de família, de irmãos, de amigos, né? Como é importante, sabe? Como é importante perdoar, né? Como é importante abrir mão, como é importante ceder, como é importante dar preferência para o outro, né? Como é importante. Como é importante. Então, para que meu encontro seja abençoado e bem-sucedido, eu tenho que entender isso. Afinal de contas, nós somos farinha do mesmo saco, né? Nós somos muito parecidos, muito iguais, erramos, falhamos. Tem 3 coisas que eu acho interessante nesse encontro de José com a família dele, que eu queria terminar falando com vocês, que eu acho que é fundamental para que Deus nos abençoe, para que a vida seja abençoada, seja bem-sucedida, que foram decisivos na vida de José, e que eu acho que é decisivo também na nossa vida de encontros nesse mundo. A primeira coisa que eu penso que José, quando ele pensou assim, vou me vingar, agora é minha hora, agora a justiça vai ser feita. Mas a primeira coisa que ele pensou, no meu ponto de vista, dentre várias coisas, ele pensou, não, mas se eu fizer isso, eu vou me igualar ao mal que eles fizeram. Eu vou estar fazendo a mesma coisa. Isso não é interessante. Pensar que isso é justiça, isso não é justiça. Eu vou fazer com eles o que eles fizeram comigo. Isso não é justiça. Isso não é justiça. Então, em relação aos encontros que você tem na sua vida, seja onde for, no trabalho, na igreja, em qualquer lugar, entre a família, sabe? Pensa assim, não é aquela coisa, não, eu sou superior, não vou me igualar, né? Não é isso. Mas é assim, não querer fazer o mesmo mal, porque você vai estar se igualando. Aí esse rabino, o Harold Kushner, ele fala assim, o maior mal que o malvado pode fazer comigo é me tornar mal como ele. José pensou, não vou fazer o que eles fizeram comigo. Eu quero os meus irmãos de volta. Eu quero a minha família de volta. Essa é a primeira coisa que José, que foi decisiva na vida dele. Né? Porque quando a gente vai aceitando essas injustiças, essa vingança, gospel, como eu falei, a invejinha gospel e tal, o mal vai entrando dentro de nós e vai ficando ali. E ele começa a entrar e vai ficando, nós vamos nos acostumando, tudo passa a ficar normal, não é? E a gente acostuma com o mal. Então, não devo deixar que isso aconteça na minha vida. A segunda coisa que eu acho que José pensou ali naquele momento, difícil, né? Aí eu escrevi aqui, né? A Bíblia mesmo, não vou citar todos os textos, né? Mas não pagar mal com mal, mas vencer o mal com o bem, né? Não deixar o mal alojar dentro de mim. Eu posso até pensar ali, igual eu penso que José pensou, mas logo tira aquilo de cabeça e muda, né? Não pagar o mal com o mal, né? A função dos encontros é encontrar, não separar. Né? O que Deus quer com os encontros é sempre encontrar e não nos separar das pessoas. Então eu tenho que aceitar, abrir mão. Segunda coisa que José pensou, ele resolveu escolher as pessoas e não a vingança. Optar pelas pessoas. Não, eu quero as pessoas perto de mim. Né? É o que eu falei da criança. O que ela prefere? Prefere brincar. Não, brigamos aqui, mas eu quero viver feliz, eu quero continuar brincando, eu quero continuar tendo a vida normal. Optar pelas pessoas. Né? Quantas vezes nós convivemos, encontramos pessoas tão especiais e maravilhosas na nossa vida e por uma coisinha tão boba nos separamos daquela pessoa, né? Daquela amizade. Aí eu comecei a lembrar de algumas pessoas, queria que você fizesse esse exercício também. Será que tem pessoas que foram tão mais especiais e que por pequenos probleminhas você se separou delas, se afastaram, né? José, ele optou pelas pessoas, entre a vingança e as pessoas. Eu quero as pessoas, eu quero o meu próximo, eu quero o meu irmão, né? Vamos abrir rapidinho lá em Romanos.
Romanos, no capítulo, e já terminando, Romanos no capítulo 12, versículo 17, que é muito parecido com o que nós lemos lá em Levíticos. Romanos 12, versículo, a partir do 17. Não retribuam ninguém mal por mal, procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. E o 19, que é parecido lá com Levíticos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira. Pois está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. O 20, pelo contrário, se o seu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Então, eu acho interessante quando ele fala, olha, se o seu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Tem a música, né? Se o seu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Vocês conhecem, não? Se o seu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber. Somos filhos de Deus e para nós o mais importante é o amor. Então, não procurem a vingança. Não procurem. Terceira e última coisa. Ele não queria ser definido pelo mal que fizeram para ele no passado. Isso aqui também eu acho muito interessante. Às vezes nós vivemos, e tem muitas pessoas que vivem uma vida definida pelo mal que aconteceu lá atrás, há anos atrás. Não, eu não consigo isso, eu não consigo alcançar mais, eu não consigo ir mais longe, eu não consigo ser mais feliz, eu não consigo amar mais, porque algo aconteceu comigo, fizeram mal comigo lá atrás, anos atrás. José falou, não, eu não quero ser definido por aquilo. Eu apago aquilo, eu começo de novo. Eu aceito vocês, eu perdoo vocês. Eu não quero que a minha vida seja dominada por aquilo. E olha que ele sofreu, hein? Vocês lembram de tudo que ele sofreu, né? Como ele sofreu. Tanto dentro da família dele, como depois que ele foi vendido para o Egito. Como ele sofreu. Mas ele fala, eu não quero ser definido pelo mal que me fizeram no passado. Quem comanda, quem domina a minha vida é Deus. E não o meu passado. Então, sabe, hoje eu queria que nós orássemos com esse entendimento. O meu passado não pode me definir. Não pode definir a minha vida. Não pode definir o meu futuro. É Deus que define o meu futuro. É Deus que define o meu futuro, eu e Deus. Eu e Deus que vamos definir o nosso futuro. Então ele não queria ser definido. Ele não queria ser definido pelo que fizeram com ele, pelo mal que ele sofreu. Pelo mal que ele sofreu. Viver preso ao mal que sofri no passado. Não, nunca, nunca. Amém? Vamos ficar de pé. Eu queria, parar por aqui para a gente ter um tempinho de orar e cantar mais um pouquinho. Tem outros encontros que eu queria citar, mas vamos deixar para a próxima, né? Zaqueu, a mulher samaritana. Um que eu acho fascinante é os 2 discípulos no caminho de Emaús, quando eles encontram com Jesus ali, e eles estão indo embora, e Jesus fala para eles, mas por que vocês estão tristes? O que aconteceu? E como aquele encontro foi importante na vida daqueles 2 discípulos. E eles abrem o coração. A gente pensou que ia acontecer isso, não aconteceu. Pensamos que ia ser assim, não foi. Que estavam muito tristes. Jesus então se revela para eles e aquece o coração deles. E eles voltam então para cumprir a missão deles. O encontro de Pedro, um dos meus textos preferidos, eu sempre quando eu ia contar a historinha para o Pedro, da Bíblia, para o Pedro Lucas, ele até hoje acho que ele se lembra disso. Se eu perguntar qual que é meu texto preferido, Pedro, ele vai falar, lá quando Jesus se encontra com Pedro, depois da ressurreição, que Jesus pergunta para Pedro, tu me amas?
Aquele encontro que foi importante para Pedro, porque Pedro tinha acabado de negar Jesus. E Jesus então se encontra com Pedro ali, Pedro é curado e se torna o grande apóstolo que ele se tornou depois, né? Saulo, né, que a Érica citou, Paulo, que depois, naquele encontro, tem o nome mudado, assim como Jacó mudou o nome para... Deus mudou de Jacó para Israel, Saulo, Jesus encontra com ele, por que você me persegue, Saulo? Saulo era religioso, ele pensou que estava fazendo tudo certo. Essa capa que eu falei aqui é muito do que o Paulo era, da religiosidade, não, de que eu estou certo, de que eu não quero vingança, eu quero justiça para mim. E Paulo fala muito disso, né? A vida, o jeito que Saulo vivia. Então ele muda depois disso, desse encontro com Jesus completamente. E o que nós precisamos é encontrar com Cristo todos os dias, para que a nossa vida seja mudada, para que as coisas aconteçam, para que Ele nos cure. Aí Ele vai falar, nem era para voltar lá na mulher do fluxo de sangue, mas deixa para a próxima, né? Ele vai falar para nós o que Ele falou para ela: olha, você está livre do seu sofrimento. Você se sentia, só vou terminar falando isso que eu me lembrei, devia ter falado, não falei. Ela se sentia inadequada, ela se sentia fora do lugar, porque ela não podia estar ali. Ela não podia sentar, ela não podia ficar perto das pessoas, ela não podia se relacionar, ela era sozinha. Depois que ela se encontra com Jesus, Jesus fala para ela: vai, sua fé te salvou e você está livre do seu sofrimento. E Deus quer nos livrar dos nossos sofrimentos também, pessoais. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça, então. Fala com Deus. Vamos orar por etapas. Fala: Senhor, eu quero amar o meu próximo, amar o meu irmão, eu quero me encontrar, ter os encontros. O Senhor nos fez nos encontrar e o Senhor tem um propósito nisso. E nós vamos aprender, Senhor, com os nossos irmãos nesses encontros. Ensina-nos a perdoar, ensina-nos a amar, ensina-nos a dar preferência, ensina-nos, Senhor, a não querer vingança, Senhor. Ensina-nos a entregar nas suas mãos, Senhor. Entregar nas suas mãos. E nós sabemos que o Senhor não é um Deus vingativo, mau. O Senhor é um Deus, as suas misericórdias se renovam toda manhã. Tu és um Deus amoroso, Tu és um Deus compassivo, Tu és um Deus que perdoa. Tanto é que o Senhor nos perdoou, tanto é que o Senhor enviou o Seu Filho para morrer por nós, pelos nossos pecados, pelas nossas falhas. Nós não merecíamos, mas o Senhor fez isso por nós. Ensina-nos a entregar, Senhor, nas Tuas mãos. Aquele que fizer algo de mal para comigo, Senhor, aquele que por acaso me feriu, aquele que fez algum mal comigo no passado, Senhor, nós entregamos nessa noite. Vamos fazer uma oração de entrega? Sinto de nós, você fazer uma oração de entrega. Senhor, o meu passado, eu fui ferido, mas eu quero entregar nas Suas mãos. Eu quero entregar nas Suas mãos essa pessoa, essa situação. Senhor, eu não quero vingança, não quero que o Senhor também se vingue por mim, não quero justiça, eu entrego nas Suas mãos, para que o Senhor abençoe. Enquanto nós cantamos, faça essa oração, ora, fala com Deus, querido, em nome de Jesus, Senhor.